pessoal, aqui quem fala é o Marcel e nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês a como fazer uma API simples com o Express e como tá hospedando ela e como você vai poder fazer requisições para essa API. Mas antes de dar procedência a esse vídeo, eu quero apresentar para vocês a Square Cloud, um serviço ótimo de hospedagem para suas aplicações, seja ela um servidor Lavalink, um site ou um bot de Discord. A Square Cloud oferece serviços muito bons, com preço muito acessível para o povo brasileiro, com planos a partir de R$10 para você que quer hospedar sua aplicação para o seu servidor próprio ou para o seu pequeno projeto que está em desenvolvimento, em crescimento, e também contando com planos em prazerais para você que é dono de empresa, que precisa de velocidade, segurança e qualidade. Então, tendo falado isso, vamos pro vídeo. Link na descrição. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai precisar criar uma nova pasta, né? Para pegar os arquivos do nosso site. Vamos colocar API. Você pode colocar essa pasta com o nome que você quiser. E vamos estar abrindo o VS Code aqui. Agora, estando já com a pasta dentro do nosso VS Code, a gente vai precisar abrir o terminal, apertando Ctrl e aspas. Aqui a gente colocando Ctrl e aspas, a gente vai colocar npm init -y. Por que npm init-y? Porque ele pula todo esse processo de você ter que dizer essas informações aqui. E aqui já inicia o nosso arquivo de configuração do nosso projeto Node. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar npm e express. Agora, tendo feito isso, vai mostrar aqui no pacote de dependências o nosso arquivo express. Agora, a gente vai estar criando um scriptzinho aqui dentro desse arquivo chamado package.json, que é para quando a gente for iniciar a nossa API, ele já conseguir ler variáveis de ambiente sem precisar da livraria .env que tem no Node.js. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aspas, vai colocar start, e aqui a gente vai sair da aspas, vai colocar dois pontos, aspas novamente, e vai usar o seguinte comando: node env-file igual, no caso recebe, ponto env. E aqui a gente coloca index.js. A gente pode fazer isso também com outros tipos, com outros arquivos .env. Você pode colocar um .env para o seu cenário de produção e você pode colocar um .env para o seu cenário de desenvolvimento. Eu vou estar fazendo os dois cenários possíveis. Aí a gente vai fazer o que? A gente vai colocar aqui embaixo novamente, só que em vez da gente colocar start, a gente vai colocar dev. E aqui em .env a gente coloca .env.dev. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar agora o nosso arquivo principal, index.js, e aqui dentro a gente vai criar a nossa aplicação. Mas antes de estar codificando tudo, a gente vai precisar criar o nosso arquivo .env. No meu caso, vou estar colocando .env já e o .env.dev. E aqui vai ser as variáveis de ambiente que vai ficar no cenário de produção, e aqui as variáveis de ambiente que vai ficar no cenário de desenvolvimento. Por que eu gosto de separar dessas duas formas? Porque pode ser que aqui tenha alguma informação que você só queira usar em dev, e aqui tem alguma informação que seja só para utilizar em prod, em produção. Então vamos estar fazendo aqui da seguinte forma: vamos estar colocando port, recebe, port tudo em maiúsculo, e vamos estar colocando 3000. E aqui a gente vai estar colocando port, recebe 80. Porque aqui eu estou colocando port 3000 e aqui eu estou colocando port 80. Porque aqui, quando eu estou no cenário de desenvolvimento, eu posso estar desenvolvendo outra aplicação que necessita dessa API. Pode ser até mesmo um site. Então eu vou estar setando essa porta aqui para 3000, porque quando a gente abre um site, normalmente ele é aberto na porta 80, que se a gente abrir isso aqui na porta 80, vai dar conflito, a gente não vai estar conseguindo desenvolver o nosso site com essa API. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui na index.js, vamos estar colocando const express recebe require aspas e express. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou pegando a variável global do express que tem e estou puxando do módulo express. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai estar colocando const API. Essa variável pode ter o nome que você quiser, você pode colocar de API, se você quiser o site API, qualquer nome que você quiser. Isso aqui é só pra gente poder estar utilizando depois. A gente vai colocar recebe e vai estar colocando para receber express. E vai estar chamando a função. E aqui agora a gente vai estar fazendo a nossa API, os nossos endpoints, a partir dessa variável API. O que a gente vai fazer? Antes a gente vai colocar api.use
E aqui a gente vai estar colocando express.json. O que eu tô falando aqui? Eu tô falando para ele receber as informações do handle ou até mesmo do body da requisição em JSON para a gente conseguir receber essas informações melhores e ler elas melhores. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai estar colocando app.get, por exemplo, isso aqui é um endpoint, e aqui a gente vai estar dizendo qual endpoint que a pessoa pode acessar para conseguir essa informação. No caso, eu vou estar colocando /API /get name. E aqui eu vou estar colocando para retornar as informações. A gente vai estar colocando rec, que é para requisição, que no caso é request, e aqui a gente vai estar colocando vírgula res, que é para enviar a resposta, no caso response. Agora a gente vai sair desses parênteses e a gente vai estar criando uma arrow function dessa seguinte forma. A gente vai colocar app.get, vai abrir parênteses, vai colocar o endpoint que a gente quer, que no meu caso é /API /get name, e aqui eu vou estar colocando assim, que por causa que a gente precisa às vezes fazer utilizar alguma promise, então não tem problema você colocar isso aqui, uma promise arrow function, não tem esse problema. E aqui dentro a gente vai estar passando o parâmetro rec, que no caso é request, que é quando que vai ser enviado para a gente as informações da requisição, e esse res aqui vai ser a response que a gente vai estar enviando a resposta. E aqui dentro a gente vai fazer tudo o que a gente quer que aconteça, faça a função e retorne a nossa resposta. Vamos estar colocando aqui algumas coisas simples só para a gente ilustrar como que funciona essa parte de API, requisição e resposta. Toda requisição que for feita vai vir nesse parâmetro rec aqui. E você precisa estabelecer alguns padrões para você acabar não se embolando. Por exemplo, eu quero que a requisição só funcione caso tenha um parâmetro específico no header, por exemplo. Vamos colocar if, parênteses, rec, ponto, headers, ponto, authorization, por exemplo. Aí, esse campo authorization precisa existir aqui nesse exemplo, mas por exemplo, eu quero que esse authorization exista e eu preciso que esse authorization seja igual a alguma coisa. Por exemplo, você tem uma chave ou você tem uma informação que gera automático e você quer que ele seja validado, você valida dessa forma. Tem formas melhores, mas isso aqui é só para te dar uma introdução e você entender melhor como funciona. Por exemplo, vamos dizer que eu quero que isso aqui seja o nome de alguém, mas eu quero que fique numa variável de ambiente. Como a gente vai fazer isso? A gente vai estar colocando process.env e aqui a gente vai estar colocando a nossa variável de ambiente que está com a nossa chave de acesso para conseguir fazer essa requisição. Por exemplo, vamos colocar acesso key. E agora a gente tendo feito isso, a gente vai ter que vir aqui nas nossas variáveis de ambiente e colocar aqui dentro a nossa variável de ambiente, vai colocar recebe, e aqui a gente vai estar colocando, por exemplo, m123, e aqui na variável de desenvolvimento, no arquivo .env de desenvolvimento, você pode colocar, e aqui, por exemplo, vamos colocar m456. Então, toda vez que você rodar isso aqui em cenário de desenvolvimento, a sua CSK vai ser M123 e o do cenário de produção vai ser M456. Isso aqui você novamente pode colocar da forma que você quiser. Aí aqui, a gente tendo feito esse if, a gente está verificando se authorization que está em headers for diferente de access key da nossa variável de ambiente, a gente vai estar colocando return, vamos estar colocando para retornar. Vamos estar colocando res.send e aqui a gente vai estar colocando para retornar a resposta, no caso, então vamos estar colocando response. Isso aqui, novamente, você pode colocar o que você quiser. Isso aqui vai ser como vai ser retornado, você pode colocar erro e um status de erro, mas eu vou estar colocando response, vou estar colocando não autorizado, e aqui a gente vai colocar depois de response, a gente vai colocar vírgula e vamos colocar um status de erro, por exemplo, só para a pessoa identificar. Vamos estar colocando o status de 401. Então, toda vez que uma requisição for feita para sua API e o authorization não tiver igual access key que a gente deixou aqui dentro do nosso arquivo .env, ele vai retornar isso aqui e vai retornar essa requisição, vai retornar o status 401 e
uma response dizendo não autorizado. Você também pode dizer aqui o status dessa requisição e depois enviar a sua resposta. Por exemplo, então, se você só enviasse, ele iria contar como sucesso, e se você colocar como um status, ele vai retornar um erro. E aqui você vai retornar a sua resposta. Mas como eu faço para retornar que foi sucesso? Você precisa ter noção das requisições, você precisa ter noção dos códigos de erro. E como você pode ver, o 401 ele é um status de erro, o 404 também, o 505 e por aí vai. Então você precisa saber muito sobre status e os códigos de resposta. Então, agora vamos dizer que a pessoa tem essa SSK, a pessoa fez a requisição tudo certinho, passou as informações no header. Eu quero retornar algo que está dentro de um object, eu quero saber se também tem essa informação dentro do object. Como que a gente faz isso? A gente vai estar declarando no object const, vamos estar colocando names, por exemplo. Vou estar colocando aqui para receber. Vamos estar colocando aqui Marci. Vou estar colocando Marciel. Vamos estar colocando S. Vou estar colocando 2 pontos. Vou colocar Query Cloud, por exemplo. Vou estar colocando J. João, por exemplo. E aqui a gente vai fazer a seguinte verificação. A gente vai verificar se a informação que tem no header ou no body ela existe. A gente vai colocar if, vai estar colocando parênteses, a gente vai colocar names, vai estar colocando code sheets, e aqui a gente vai estar colocando rec.headers. Isso aqui é só para ilustrar, tá? Você precisa saber como vai fazer requisição, como está estruturada a sua API. Eu só estou te dando um passo a passo de como você vai construir a sua API, tá? Então, a gente vai estar colocando aqui headers, ponto, e a gente vai estar colocando name, por exemplo, e aqui ele vai estar verificando se esse nome existe dentro de names. E caso isso aqui também não exista, ele vai retornar um erro. A gente precisa verificar se isso aqui existe, então a gente vai colocar rec.headers.name e a gente vai verificar se esse nome existe dentro desse object names. Então, caso isso aqui existir, ele vai me retornar o nome que a pessoa pediu. Vamos estar colocando return. Mas por que eu coloco return? Por causa que pode ser que aconteça algo depois se cair aqui dentro. Por exemplo, se eu não colocar o return e cair aqui dentro, ele vai sair desse bloco e vai cair aqui fora e vai executar o que está aqui fora. Então, por isso que eu dou esse return aqui, porque eu vou estar criando mais código aqui embaixo. E aqui a gente vai estar colocando res, vou estar colocando status, vou estar colocando um status de 200 e vou estar colocando para enviar a resposta com um objeto. Eu vou estar colocando response e eu vou estar colocando para retornar names e o nome que a pessoa selecionou que está dentro desse object. E aqui fora eu vou estar colocando um argumento também para caso o nome que a pessoa está procurando não exista. Eu vou estar colocando res.status e aqui eu vou estar retornando o status 204 e aqui eu vou estar enviando uma resposta. Vou estar colocando response, 2 pontos, e vou estar colocando nome não existente. Agora, a gente já tendo criado esse endpoint, a gente já tendo feito essas verificações, se a authorization tá igual à nossa access key, e a gente já criou nosso object, está verificando se name existe em headers, e aqui a gente está verificando se o nome que a pessoa está procurando existe. Se existir, ele vai retornar o nome, senão ele vai retornar um erro. Aqui embaixo, o que a gente vai fazer? A gente vai estar colocando app.listen, e aqui a gente vai estar utilizando a nossa variável de ambiente port que eu havia falado. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai estar colocando process.env.port, tudo em maiúsculo. A gente vai estar colocando vírgula. Aqui a gente vai criar uma arrow function. Você pode criar ela tanto como uma promise quanto não.
E aqui a gente vai estar colocando para assim que o site ficar online, ele mostrar uma resposta no console. Então vamos estar colocando, por exemplo, console.log site online na porta. A gente vai estar colocando cifrão e chaves. E aqui a gente vai estar colocando access.env.port, tudo em maiúsculo novamente. E agora a gente vai estar testando o nosso código. A gente vai estar colocando aqui no console npm run dev, que ele vai estar rodando este script aqui que a gente criou e vai estar dentro do nosso arquivo de variáveis de ambiente, que no caso é o .env.dev, e vai estar rodando o nosso arquivo principal. E aqui ele já mostra site online na porta 3000. Então se a gente colocar npm run start, ele vai estar dizendo que o site está online na porta 80. E como eu faço para hospedar esse site? É bem simples, você vai precisar ter um plano em algum sistema de hospedagem. Eu recomendo a Square Cloud, por causa que a Square Cloud, além de ser parceira aqui do canal, ela oferece um serviço muito bom de hospedagem para vocês, tanto em velocidade, quanto em preço, quanto qualidade e transparência. Eu vou estar ensinando pela Square Cloud, caso você saiba em outros locais, faça a seu critério. Então, como é que a gente vai estar fazendo para hospedar na Square Cloud? A gente vai precisar criar, primeiramente, um arquivo chamado squarecloud.app. E aqui dentro a gente vai passar alguns parâmetros, como o parâmetro display name. E aqui a gente vai estar colocando o nome da nossa aplicação, que no caso é site API vídeo. Aqui embaixo eu vou estar colocando também memory, que é para dizer a quantidade de memória que a nossa aplicação precisa, que aqui no caso o mínimo é 512 para uma aplicação web. No caso a gente vai estar colocando version, que é para dizer a versão do Node. A gente vai estar colocando echo Mendet. A gente também vai estar dizendo subdomain. O que é esse subdomain? Vai ser a URL que a gente vai fazer requisição para nossa API. Vamos estar colocando API vídeo 2024. Vamos estar colocando também o parâmetro start. Por que esse parâmetro start? Porque como a gente não vai rodar a nossa aplicação de uma forma convencional, onde que a gente usava uma biblioteca para ler os arquivos da variável no ambiente, a gente vai precisar estar utilizando esse script que a gente criou aqui no package.json. E o que a gente vai fazer? A gente vai estar colocando npm run e start, porque a gente aqui colocou o start e aqui a gente, no nosso cenário aqui do nosso PC, a gente colocou o dev, porque como eu informei, aqui a gente vai estar abrindo o site na porta 3000 e aqui no cenário de produção a gente vai estar utilizando a porta 80. Mas por que a porta 80? É a porta padrão e a única que a Square Cloud consegue abrir um site. Então por isso eu falo para você também fazer essas duas diferenciações, tanto no cenário de produção quanto no cenário de desenvolvimento, além de você poder fazer outras aplicações simultaneamente em cenário de desenvolvimento. Agora, depois de ter criado o parâmetro start, a gente também vai precisar colocar o parâmetro main, que é para dizer para a Square Cloud qual é o arquivo principal do nosso bot. Então vamos estar passando index.js. E agora, a gente tendo criado esses parâmetros, display name, memory, version, subdomain, start e main, a gente vai vir aqui no nosso projeto e vai criar um zip que está na hora de hospedar a nossa aplicação. A gente vai vir aqui em API vídeo e aqui a gente vai estar enviando os seguintes arquivos: o squarecloud.app, package.json, index.js e o .env. Se você quiser, você pode enviar esse .env.dev também, mas não é necessário, porque a gente vai estar rodando no cenário de produção, não tem sentido a gente enviar as variáveis de ambiente de cenário de desenvolvimento. Então, tendo selecionados os arquivos, a gente vai vir aqui, clicar com o botão direito, vai clicar em enviar para e vai clicar em pasta compactada. Esse zip pode ter o nome que você quiser. E agora, o que a gente vai fazer para hospedar nossa aplicação? Você vai vir aqui no seu navegador e vai colocar squarecloud.app. Caso você já esteja logado, ele vai te redirecionar para a parte de dashboard. Caso não, ele vai pedir para você logar. Agora, tendo você logado, já tendo seu plano, tudo certinho, você vai vir aqui em adicionar novo e vai enviar o seu zip. Você vai selecionar o seu zip e vai arrastar aqui para cima.
ele vai estar fazendo o upload da sua aplicação. Isso geralmente não demora muito, depende do tamanho da sua aplicação, mas geralmente é bem rápido. Agora, você tendo enviado sua aplicação, ele vai te direcionar para o dashboard da sua aplicação e ele vai estar rodando a sua aplicação. E aqui já mostrou no console, site online, na porta 80. E aqui já vai mostrar o tempo que sua aplicação está online, dá para reiniciar e parar. Agora, como a gente vai saber qual é a URL que a gente vai fazer requisição? A URL que a gente vai fazer requisição é essa URL aqui que a gente configurou aqui no subdomain. Só que como a gente não tem um domínio personalizado, a gente vai estar utilizando o domínio que a Square disponibiliza, que no caso é API vídeo 2024, no caso 2024.squareweb.app, e vamos estar testando aqui. Vamos estar criando um novo arquivo só para demonstrar. Vou estar colocando request.js e aqui eu vou estar usando a livraria já padrão do próprio Node.js para fazer requisição. Vou estar colocando fetch .2. Aqui eu vou estar passando a URL que eu quero fazer a requisição, que no caso é https://api vídeo 2024.squareweb.api/get name. Você vai colocar https://api vídeo.2024.squareweb, esqueci do squareweb.api/getName. E aqui a gente vai estar colocando os parâmetros que a gente quer para nossa requisição. A gente vai estar colocando headers que a gente declarou lá, que precisa do authorization. E aqui a gente vai estar colocando o que a gente colocou no nosso .env, que no caso é M456. E aqui a gente vai estar passando essa string M456. E aqui a gente vai estar colocando também para o parâmetro que a gente definiu, que é o parâmetro name. E aqui a gente vai estar colocando o que a gente declarou aqui, o que a gente quer puxar. Caso exista, ele vai retornar esse status aqui de 200, e aqui ele vai retornar 204, dizendo que o nome não existe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui, já tendo em mente o que a gente quer. A gente vai estar colocando o nome que a gente quer puxar. E aqui a gente vai estar pegando a nossa requisição. Vou estar colocando 10, vou estar colocando x. E aqui eu vou estar colocando x.json. E aqui a gente vai sair desse ponto 10 e vai colocar outro. Que aqui o que eu estou fazendo? Vou estar colocando aqui como promise, que já virou automático. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a informação que a API nos retornou, transformando em um JSON, para eu conseguir pegar essa informação aqui embaixo. Então vamos estar colocando console.log e vamos estar colocando para nos retornar o que essa API retornou. Vamos estar colocando Node e vamos estar colocando o nome desse arquivo só para testar. Você não precisa fazer esse processo, eu só estou fazendo para mostrar. Vou estar colocando request.js, que é request.js, que é esse aplicativo aqui. E aqui você pode ver que já me retornou Square Cloud. E se eu mudar aqui para J, vai me retornar João. E se eu colocar Marci, vai retornar Marciel. Opa, coloquei o errado. E aqui a gente vai estar colocando novamente node.request.js, me retornou Marciel. Então, se eu tirar uma letrinha e ele não encontrar lá, por exemplo, vamos colocar isso aqui, ele vai me retornar aquele outro erro, dizendo que não existe. O que aconteceu aqui? Ele me retornou o erro, que foi o 204, e ele me retornou nesse catch aqui. Então, se eu colocar para mostrar no console.log e aqui mostrar 1, 2, 3, ele vai me retornar aqui embaixo. E aqui em cima, caso a gente coloque o authorization errado, por exemplo, 436, ele também vai nos retornar erro, dizendo não autorizado. E na verdade ele vai nos retornar um status, né? Ele vai até retornar como response e vai dizer que não foi autorizado.
E essa parte aqui de ele retornar como um erro ou não, você precisa estudar mais a fundo os status, os code status. E eu queria também dizer que esse vídeo só foi possível graças a SquareCloud e os serviços ótimos que eles têm prestado, não só a mim, a diversos usuários da SquareCloud, como hoje mesmo, lá já teve vários elogios sobre os sistemas que eles possuem, a disponibilidade, o suporte e tudo. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, até a próxima.